Este Fora da Política, não há salvação, tem como convidado Jairo Nicolau, que é cientista político, professor e pesquisador da FGV-CPDOC, ou do FGV-CPDOC, o Centro de Pesquisa e Documentação da FGV no Rio de Janeiro. E o Jairo é um dos nossos principais especialistas, estudiosos da questão partidária, da questão eleitoral, né? Já tem uma série de trabalhos publicados, livros e artigos publicados sobre esse tema. E mais recentemente, ele publicou um livro, agora, esses dias mesmo, e já está à disposição de quem quiser lê-lo, O Brasil Dobrou à Direita, uma radiografia da eleição de Bolsonaro em 2018, que saiu pela editora Zahar. E a gente vai falar sobre esse livro do Jairo, né, para ele explicar um pouquinho por que o Brasil dobrou à direita, né, e em que dimensões ele dobrou à direita, e vai aproveitar essa conversa para não só falar dessa questão da dimensão eleitoral, dessa guinada ideológica na política brasileira que acontece em 2018, mas também aproveitar para pensar um pouco os fatos mais recentes da política brasileira e, claro, as eleições de 2020, porque trazer o Jairo para uma conversa e não aproveitar para falar das eleições de 2020 seria um desperdício. Então a gente vai falar disso também. Jairo, então, bem-vindo e explica para a gente, né, por que o Brasil virou à direita. Bom, Cláudio, deixa eu começar agradecendo o convite para estar aqui no Fora da Política, não há salvação. Eu gosto muito do seu canal, muito simpático, uma iniciativa excelente, e ter sido convidado para estar aqui contigo é uma honra. Olha, essa pergunta é que tem movido a preocupação de muitos colegas, né, muitos professores, pesquisadores, nos últimos anos, entender o que tem acontecido com o Brasil, né? O Brasil, depois de três governos, digamos assim, que dominavam uma agenda mais progressista, com diferenças, é claro, entre a era do PSDB e depois a era do PT, nós fizemos uma inflexão muito severa, não foi uma alternância com um governo de centro-direita ou algo do gênero, foi uma alternância muito contundente com a vitória do Bolsonaro. Eu acho que essa questão, eu conheço muitos colegas que estão se dedicando a isso, né? Estudar aspectos ideológicos, as redes sociais, por exemplo, que, simultaneamente à ascensão da direita, nós observamos que as redes sociais se consolidaram no Brasil, muita gente vê associação entre uma coisa e outra. Enfim, tem várias dimensões desse fenômeno que estão sendo estudadas. No meu livro, eu tenho uma pretensão muito simples, né? Não de explicar a vitória do Bolsonaro no sentido clássico, né, que a gente vê naqueles livros de história, né, por que houve a Revolução Francesa, por que o Império Romano caiu, por que sei lá, Jânio Quadros ganhou, o golpe de 64 aconteceu. Eu não tenho condições intelectuais assim, de responder por que o Bolsonaro ganhou. Acho que é uma pergunta dificílima de ser respondida, acho que até do ponto de vista epistemológico, ela é muito demandante, né? Assim, explicar as razões de um evento tão complexo como a vitória do Bolsonaro. Agora, todo mundo tem sua razão, né? Eu estava vendo a entrevista do João Santana, ele tem toda uma explicação pronta por que o Bolsonaro. Eu converso com alguns políticos, eles também têm explicações, alguns intelectuais têm explicações quase armadas já por que o Bolsonaro. Eu não quis cair nessa armadilha, assim, acho que não era o meu objetivo. O meu objetivo foi traçar um pouco o perfil de quem, afinal, votou no Bolsonaro. Né? Eu fiquei muito curioso em saber, fechadas as urnas, contados os votos, quem, afinal, foram esses brasileiros que foram às urnas e deram 55% dos votos válidos no segundo turno. De cada 10 brasileiros, 5 brasileiros inscritos, 5 votaram no Bolsonaro, para a gente arredondar, 4 votaram no Haddad e 1 anulou o voto, mas em termos de votos válidos foi 55-45, uma vitória contundente, uma diferença expressiva no segundo turno. E o meu objetivo foi, afinal, mapear um pouco isso, né, usando muita estatística do TSE, sobretudo a votação das eleições daquele ano, 2018, mas também algumas anteriores, e muita pesquisa de opinião. Eu tive a sorte que esse ano o Ibope e o Datafolha disponibilizaram os seus bancos de dados, não só os relatórios, então eu fiquei ali meses
mergulhado naquela maré de dados, tentando dar alguma inteligibilidade e eu também evitei fazer um livro muito sofisticado, assim, do ponto de vista estatístico, modelos, regressões. Eu acho que isso eu perderia na capacidade de leitores, né, de ter mais leitores. Então, eu usei muita estatística como fonte e tentei comunicar isso de uma maneira mais simples do possível, com muitos gráficos, claro, mantendo ali a seriedade dentro do possível do meu conhecimento estatístico, usando modelos sempre, mas na hora de comunicar, segurei um pouco para evitar, enfim... Ficar hermético, né? Ficar muito hermético, como são os nossos artigos acadêmicos, né? O objetivo foi esse, mapear tudo que eu consegui levantar naquele momento que eu escrevi, quer dizer, acabei o livro em meados desse ano, em agosto, quase muito próximo da publicação, mas até aquele momento, tudo que eu tinha conseguido de pesquisa, claro, a minha formação é mais uma pesquisa documental e quantitativa, eu não tenho grupos de focais, entrevistas, esse tipo de trabalho que alguns antropólogos e antropólogas estão fazendo, não foi a minha praia, não tenho nem competência para isso. Mas, assim, tudo que havia de dado que tivesse à minha mão, eu tentei mobilizar para contar uma história, afinal, quem foram essas pessoas que votaram no Bolsonaro. Né? E quem foram? Olha, é legal, porque eu dividi o livro, depois de bater muito a cabeça, assim, em temas, né? Eu não sabia como eu organizar, se seria uma coletânea de artigos sobre temas diferentes. Acabou que eu organizei o livro em temas do tipo gênero, escolaridade, idade, religião, rede social, petismo, antipetismo. Então, são capítulos que pegam alguns atributos, digamos assim, sociológicos do eleitor. Tem capítulos que tratam mais de questões políticas, digamos assim, petismo, antipetismo, influência das redes sociais. E eu acabo com 2 capítulos curtinhos, onde, aliás, o livro é todo curtinho, né? Eu fiz, não é assim, é um livraço de 200, 150 páginas, é um trabalho mais contido. E eu acabo explorando a votação nas cidades, nos estados e regiões. Então, o final eu escrevo mais sobre o território e os capítulos iniciais sobre os indivíduos. Então, a ideia é essa. Então, se a gente fizer um resumo, acho que cada capítulo revela uma dimensão. Por exemplo, a dimensão que já era conhecida, que eu mostro que estatisticamente fez a grande diferença, e a votação do Bolsonaro é, sobretudo, uma votação masculina. Todo mundo sabia disso. Mas é difícil, quando a gente compara com eleições anteriores, não havia grande discrepância entre o percentual de votos. Por exemplo, da Dilma. A Dilma teve 50 digamos, chutando, né, já não lembro, mas 55% de voto entre os homens e 52% entre as mulheres. Todos os presidentes tiveram votações próximas. Não havia uma clivagem entre eleitores e eleitoras no voto. Bolsonaro, pela primeira vez, abriu essa diferença. Se o Brasil fosse um país só de homens, o Bolsonaro ganharia no primeiro turno. Agora, no segundo turno, ele teve 7 entre cada 10 votos. E entre as mulheres, praticamente, ele ganhou, mas com uma leve diferença, quase fugindo ali da margem de erro. Então, as mulheres claramente mostraram resistentes, não todas, porque ele ganhou, mas, por exemplo, o Bolsonaro perdeu entre as mulheres mais jovens, o Haddad no segundo turno. O livro todo trata do segundo turno, né? Então, eu vou fazendo essas comparações, escolhendo temas, o caso do voto masculino, o caso do voto de escolaridade média, outro destaque. O Bolsonaro também ganha em todos os segmentos escolares, mas com mais força na escolaridade média. E renda média também, né? O que a gente vai chamar de classe C, talvez? Eu tenho esses dados, mas eu não quis tratar no livro, porque eu usei muito a fonte do ESEB, né, que é a nossa pesquisa acadêmica, que tem mais informação. E o ESEB, por um problema, não veio com os dados de renda. Acho que só 10% dos respondentes declararam a sua renda. Então, eu não pude usar o dado de renda. Eu ia usar do IBOP, mas eu achei que ia ficar muito desnivelado
uma série que eu vinha fazendo, né? Então, eu não usei renda e o próximo a isso foi a escolaridade. E a escolaridade baixa, o Bolsonaro ganhou também, mais apertado, mas ganhou. Ele vai melhor nos estratos de escolaridade mais alta, né? Então, essa é outra característica. A religião aparece com uma dimensão também conhecida. Nunca um candidato, pelo menos em 2002, onde a religião aparece nas pesquisas de opinião, né, como um atributo do eleitor, nós nunca tivemos um grupo religioso com 70% para um candidato como o Bolsonaro conseguiu. Entre os evangélicos, né? Porque em 2014 os evangélicos se dividiram. Em 2010 eles preferiram a Dilma. Em 2006 eles preferiram o Alckmin, ou se dividiram um pouco. Em 2002 o Lula. Quer dizer, mas nunca assim, era sempre um candidato preferido dos evangélicos. Desculpe, em 2002 quem ganhou entre os evangélicos foi o Garotinho, lembrei agora. No primeiro turno, né? Primeiro turno, Mas a gente olhando o segundo turno, nenhum candidato tem 70% católico, não religioso. O Garotinho conseguiu, digamos, uma expressiva votação nesse segmento, que também foi determinante, não só porque não é só uma curiosidade estatística, é que os evangélicos já chegam hoje a um terço, né? A gente vai ter a estimativa certinha ano que vem, consenso. A aposta é que a gente está com mais ou menos quase um terço da população brasileira, dos adultos, já convertidos a alguma denominação evangélica. Então, a gente está falando de muita gente. Quando você recebe 70% de uma denominação que já tem um terço, isso já te dá um alento nacional muito forte. E na parte territorial, para terminar assim, esse resumo rapidíssimo, eu acho que tem não é um insight, eu acho que talvez outras pessoas já tenham falado disso, mas eu acho que consegui apresentar os dados de uma maneira que eu fiquei feliz assim, de ver, que é a grande virada nas grandes cidades, né? A vitória do Bolsonaro tem um componente urbano, metropolitano, mas é muito contundente. Claro que excluindo aí as grandes cidades do Nordeste, as grandes capitais, algumas regiões metropolitanas, algumas, outras, por exemplo, Natal, o Bolsonaro ganhou, mas das 38 cidades maiores do Brasil, com mais de 500 mil habitantes, Bolsonaro ganhou em 32, né? Então, ele é um fenômeno metropolitano, da região metropolitana de São Paulo, Minas, Rio, do sul do país. É um fenômeno urbano, né? Eu gosto muito de dar os dados aqui da região metropolitana do Rio, onde o Bolsonaro praticamente inverte o tradicional reduto do PT nas eleições nacionais. Lá, se eu pegar um município aleatório aqui da Baixada, São João de Meriti, Bolsonaro vem, desde 2002, o PT vem vencendo no segundo turno com 2/3 dos votos. E agora quem venceu foi o Bolsonaro com praticamente 2/3 do voto. Ou seja, ele inverte, ele em relação ao Aécio, ele cresce 30 pontos, 40 pontos percentuais numa cidade metropolitana. Então, ele é um fenômeno urbano, sobretudo de Rio, São Paulo e Minas, e eu acho que isso claro, do outro lado, o PT foi empurrado para as pequenas cidades, sobretudo das do Nordeste, não exclusivamente, é claro, o PT é bem votado em todo lado, mas os grandes redutos, onde o PT ganha mesmo, são as pequenas cidades do Nordeste, no Nordeste em geral e, sobretudo, nas pequenas cidades. Então, nesse quadro, a gente tem uma inversão, né? O Bolsonaro tem uma votação parecida com a do Lula de 2002, ou seja, ele vai melhor, né? Quanto maior vai a cidade, maior vai a escolaridade, maior vai a renda. Esse foi o padrão de voto do Lula em 2002 e do Bolsonaro agora. E ele conquista as grandes cidades que são tradicionalmente o reduto da esquerda. Em todo o mundo, as regiões metropolitanas, o eleitorado mais moderno, as cidades universitárias, são os tradicionais redutos ainda da social-democracia europeia, dos partidos socialistas do mundo afora, socialismo eleitoral, né?
E também aqui na América do Sul, no Chile, assim, enfim. E o PT, até 2002, era assim. Durante 22 anos, o PT era o partido que melhorava muito o seu desempenho à medida que ele ia ficando mais urbano, ia ficando mais moderno, ia ficando mais metropolitano, mais de classe média, a direita, a gente usava o termo, e hoje caiu em desuso, mas a gente falava lá. Eu lembro da primeira eleição do PDS, em 82, o PDS ganhou só no Nordeste. Quer dizer, o PDS ganhou todos os governadores, 9 governadores do Nordeste em 82. E a gente usava o termo grotões, né? Porque ali era a política dos coronéis, a política que vinha do controle da arena, da região Nordeste. A gente usava esse termo, a gente não usa mais para falar das pequenas cidades, mas essa inversão, para mim, é a coisa que eu chamaria, uma das que eu chamo mais atenção, né? Que o Brasil dobrou a direita ideologicamente nas redes sociais, mas o padrão de voto também muda. Né? O Bolsonaro aprofunda o Aécio em muitas dimensões, que esse também já era o padrão de voto do Aécio, mas ele conquista, digamos assim, os pobres urbanos de São Paulo, Rio e Minas de uma maneira muito mais intensa que o PSDB vinha conquistando até então, né? E você tem alguma explicação de por que isso acontece? Como é que ele consegue entrar nesses setores que não vinham sendo setores, enfim, nos quais os candidatos à direita do PT vinham conseguindo entrar? O Marcos Mello, nosso colega, né, da Federal de Pernambuco, costuma falar num qualunquismo, né? Ou seja, que as pessoas votam no governo do dia se ele lhes acarreta algum tipo de benefício palpável. Só que o Bolsonaro era oposição, né? Talvez o qualunquismo faça muito sentido para essa entrada que ele começa a ter agora no Nordeste, né? Com o crescimento da sua popularidade depois do auxílio emergencial, coisas do tipo. Agora, como é que você interpreta essa virada já em 2018 naquilo que era um espaço antes ocupado inclusive pela esquerda? Eu acho que esse é um dos temas que a gente precisa se dedicar, assim, nos quadros de eleições, do comportamento político no Brasil em geral, a entender. Eu acho que o Brasil tem passado por transformações demográficas, sociológicas muito acentuadas recentemente, né? Isso tem a ver com para dar um exemplo, eu falei de São João de Meriti, mas São João de Meriti já é uma cidade, já no censo de 2010, que tem mais da metade da população evangélica. Em 2010, agora já está chegando para 2/3 da população evangélica. Quer dizer, o fator religioso pesa aí, né? São cidades que algumas se industrializaram, a Baixada tinha muitas fábricas, sobretudo em Caxias, por exemplo, o ABC de São Paulo foi se desindustrializando, a grande região metropolitana de Minas. Com isso, a esquerda também perde sua base operária, né? São Bernardo foi uma cidade, até começo esse capítulo das cidades contando uma historinha de 2 parágrafos de São Bernardo, onde Bolsonaro vence. Lula continua, ao ser preso, ao ser libertado, ele vai a São Bernardo, mas São Bernardo é a cidade que deu a vitória a Bolsonaro, uma vitória razoável no segundo turno. Então, acho que entender esse processo mais sociológico que está acontecendo no Brasil, há um eleitorado que é mais escolarizado, jovem, né, que está mais conectado pelas redes sociais, onde o Bolsonaro. A gente não pode esquecer a crise econômica, que afetou muito a região metropolitana. Essa crise já vinha, lembra de 2013, né? 2013 foi, a meu juízo, foi sobretudo uma expressão da insatisfação metropolitana com a política, com a gestão política das regiões metropolitanas, fenômeno nacional, mas sobretudo das grandes cidades, aquelas manifestações. Então havia ali um mal-estar, e recentemente, depois que já tinha feito o livro, eu estava escrevendo um textinho sobre a evolução dos partidos nas cidades, né? E eu percebi, por exemplo, o PT, desde 2006, ele vem despencando a sua votação nas grandes cidades. Para vereador, né? Usei o voto para vereador como um indicador mais preciso, e eu fiquei impressionado com o gráfico, porque nas pequenas cidades o partido tem uma quedazinha em 2016, mas nas grandes cidades, em 2016 é uma queda gigante,
mas o partido já vem numa linha assim contínua, que mostra, eu acho, que o PT, a esquerda em geral, já enfrentavam dificuldades. Acho que não, a crise econômica, essa mudança, digamos assim, do tipo de eleitor que é mais escolarizado, uma nova classe média baixa, que vai à igreja, que é menos branca, que é menos organizada. Né? O Emicida falou isso, né? Foi muito chocante, causou muita controvérsia em 2018, quando ele diz a esquerda perdeu as regiões metropolitanas. O Emicida ou o Mano Brown? Mano Brown, né? O Mano Brown. Engraçado. Você misturou os rappers. Não, eu falei, é porque eu falei que era o Mano Brown numa entrevista, alguém me corrigiu dizendo que era o Emicida. Eu falei, alguém me corrigiu. Não, veja, é até capaz que o Emicida também tenha dito lá em 2018, mas como tem aquela famosa intervenção do Mano Brown num evento do PT, de apoio ao Haddad, ele dá uma bronca no partido, eu imagino que você esteja falando desse, né? E o Fernando Henrique também tinha escrito um artiguinho lá no começo dos anos 2010, 11, em que ele escreve um artigo pequenininho que aí, no caso, era o centro, era as forças modernas, precisava entender o tanto que o Brasil estava mudando. Eu acho que, claro que eu não estou dando uma explicação sociológica, muito ali no contexto, né? A vitória do Bolsonaro, eu mostro isso no livro. Isso é um dado conhecido, né? Então não é novidade. Ele cresce mais ou menos 10 pontos na última semana. Né? Ele entra no horário eleitoral com 20, passa o horário eleitoral até a última mês de setembro, ele vai a 30 pontos, e sai do entorno de 30 pontos, tanto no Ibope quanto no Datafolha, e chega à eleição com mais de 40. Então, há um arrastão ali final, sobretudo nas grandes cidades, né, a entrada das mulheres indecisas das grandes cidades para ele. Isso diminui, né? Esse número de mulheres indecisas diminui nessa reta final, né? E vão indo para o Bolsonaro. As indecisas são sobretudo são mulheres pobres das grandes cidades também, em termos expressivos. Aquela onda final, ela é explicada em grande medida pelo uso do WhatsApp, pelo uso das redes sociais. É um dado curioso que eu acabei encontrando, que entre as pessoas que não têm rede social, a Haddad vence. Interessante isso. É interessante, quer dizer, aí também é difícil explicar, porque quem não tem rede social são pessoas muito pobres, que moram no Nordeste, nas pequenas cidades, não tem banda larga, porque não tem smartphone. Então, uma coisa está sobre a outra, mas, assim, esse arrastão final do Bolsonaro, eu acho que ele é explicado por esse contágio urbano. Eu não estou dizendo que a sociologia, a estrutura social, explica tudo, mas... explica boa parte, provavelmente. Explica a disponibilidade de um novo eleitorado, que não é tão politizado, que ele é capaz de, 4 anos depois, abandonar o PT, como fez aqui na região metropolitana do Rio, fez na região metropolitana de Minas, para o Bolsonaro, porque não é um eleitor ideológico, ele é um eleitor pragmático. Havia uma crise, essa crise de 2018 ficou muito... expressou muito nos motoristas de aplicativo, né? Apareceram por ali 2017, 2018, e eles acho que foram, de certa medida, como agora, 2 anos depois, passaram a ser os entregadores de aplicativos, né? Mostrando um pouco essa precariedade do trabalho urbano, uma nova... pessoas que estudaram mais do que a média para dirigir um carro de aplicativo, uma bicicleta. Esses são os novos trabalhadores que eu acho que a esquerda tem que entender, o Brasil também, o centro mais moderno tem que entender, e que eu acho que o bolsonarismo conseguiu e consegue ainda dialogar com muita eficiência, né, para esse eleitor. Agora, desculpa. Não, eu ia falar só o seguinte, esse arrastão final que você descreveu, né, quando o Bolsonaro cresce muito na última semana, ele acabou sendo também um arrastão final que levou outros candidatos de direita a vitórias eleitorais no plano estadual, né? Estou pensando no Witzel, no Rio de Janeiro, que pouca gente tinha ouvido falar, pelo menos fora do Rio de Janeiro, dele antes da reta final da eleição. O Moisés, lá em Santa Catarina, aliás,
ironicamente os dois que já caíram, mas que foram puxados nessa onda bolsonarista no final. O Dória em São Paulo virou o Bolsodória naquele momento, se serviu disso também para ter um sprint final nessa eleição. Ou seja, nós vimos vários candidatos que acabaram se servindo dessa onda bolsonarista para se eleger, me parece. E muitos deles nessa reta final, né? Como é que você enxerga a associação entre esses dois níveis de campanha? Eu acho que esse é legal, porque acho que todo mundo percebeu isso, né, que havia uma onda, mas o tamanho da onda a gente só pôde dimensionar quando as urnas foram abertas, né, surpresa. Eu acompanho a eleição desde todas as eleições, desde a redemocratização, fiquei muito surpreso, né, quando os números iam saindo, e mostravam claramente, mais do que qualquer outro candidato, quer dizer, o Bolsonaro tirou o PSL do chão, que tinha tido 900 mil votos para deputado federal em 2014, e fez o partido receber mais de 11 milhões de votos. O PSL foi o partido mais votado para a Câmara dos Deputados. Eu digo Bolsonaro porque há uma associação clara, né, entre o crescimento dele e um partido. Não há nenhum caso na história das eleições do Brasil que um partido sai de zero vai a 11%, 12% de votos para a Câmara dos Deputados. Isso é um fenômeno que dependeu, em larga medida, dessa onda que foi criada em torno do Bolsonaro. Agora, o que a gente não pode esquecer é que essa é uma hipótese, eu queria ter mais dados para poder demonstrá-la, né? Mas eu acho que é plausível, que a velocidade da onda, dessa onda, ela só é possível pelas redes sociais. A velha onda do boato que a gente acompanha dos anos 80, dos anos 90, ou seja, o candidato ia dormir na pesquisa com 13 e acordava com 21, ou seja, aquela onda final ali que a gente acompanhou. Eu vi isso acontecer com Gabeira, por exemplo, na eleição de 2008, na eleição municipal. Ele, sei lá, a última pesquisa tinha 21, quando abriram as urnas ele tinha 28. Quer dizer, cresceu muito em 2, 3 dias. Mas essa onda agora, a velocidade dela, ela foi, de certa maneira, exponenciada pelo uso, sobretudo, do WhatsApp, né? Eu falei uma coisa óbvia no livro, eu gosto de falar isso sempre, que eu acho que o WhatsApp não é pelo uso indevido das redes, é porque ele incorporou os mais pobres na comunicação política de um jeito que as outras redes não faziam, né? Uma coisa é você mandar uma mensagem, postar no Facebook, outra coisa é você estar de manhã na tua casa, receber o santinho, como eu via, né, ser transmitido. O Bolsonaro e os bolsonaristas fizeram isso com muita eficiência, ou seja, fazia o santinho completo, santinho virtual, foi esparramado. E o caso do Witzel, eu acho que talvez de todos seja o mais emblemático. O caso do governador de Santa Catarina eu acompanhei pouco, mas o Witzel eu acompanhei bastante, porque eu sou carioca, né, acompanho a eleição, e o Witzel, para você ter uma ideia, na quinta-feira, antes da eleição, eu contei essa história recentemente, a primeira vez que eu vi alguém dizer que ia votar no Witzel foi um rapaz que foi consertar a internet lá em casa. Quando ele ia saindo, eu perguntei: você vai votar? Vai votar? Alguma coisa, né? Pergunta de cientista político curioso, que vai perguntando para todo mundo. E ele disse: eu vou votar no Witzel, o candidato do Bolsonaro. Quando eu vi aquilo, eu falei: mas o Witzel tinha tido uma pesquisa de meio de semana que ele estava com 12. Aí, quer dizer, de quinta-feira, da pesquisa que capturou ele com em torno de 10, embolado ali em terceiro ou quarto, para chegar no domingo na frente do Eduardo Paes, só um fenômeno superdimensionado por intermédio dessa comunicação, que é quase um fenômeno. A gente está vivendo uma epidemia, é um fenômeno epidemiológico de contato fulminante. Esse é esse. Então, eu vi isso acontecer. Eu acho que aconteceu com o Witzel, aconteceu com a bancada dos deputados federais, estaduais, senador. Foi uma onda. E o Bolsonaro, como ele teve essa propulsão final, ele foi levando os políticos
e estavam com ele. As pessoas queriam. Quem é o candidato do Bolsonaro para governador? Quem é o candidato do Bolsonaro para federal? Me dá a chapa. E a chapa estava circulando. Você não precisava, como no nosso tempo, né, nos anos 90, você não precisava dar a cédula, santinho, imprimir o santinho e ficar na porta das escolas, das fábricas, na boca do metrô distribuindo santinho. Não. Os santinhos chegam em segundos. E eu repasso para um outro grupo bolsonarista, e essa é a nossa chapa. É a chapa sem papel, né? Sem papel, em segundos. Isso foi feito, sobretudo, por WhatsApp. Bom, por que eu chamo a atenção do WhatsApp? Porque é a difusão para os jovens e pobres urbanos. Porque não adianta você colocar isso no Twitter, meu amigo. Twitter, 5% dos pobres usam Twitter, 3%, a última pesquisa que eu cito no livro. Então, não é o Twitter. Só o Twitter, a gente viu a onda no Twitter a favor do Ciro no primeiro turno, e o Ciro praticamente não se mexeu. Quem usa o Twitter de vez em quando, como eu, como o Cláudio, a gente sabe ali, não é uma onda Ciro, acho que o cara vai vira Ciro, não sei das coisas, você vai ver. É um traque. Ele foi um traque. Agora, no WhatsApp, não. O WhatsApp foi a rede que incorporou, e naquela eleição sem controle, incorporou os pobres, né, e facilitou, no meu juízo, esse fenômeno epidemiológico. Então, há, para mim, no bolsonarismo, uma dimensão do acaso, mas é uma dimensão de um voto meio por contágio. Essa é uma hipótese meio controversa, porque muita gente só consegue ler no voto bolsonarista o voto ideológico, de direita. Eu acho que não, acho que foi ali só isso que explica uma votação tão grande de um candidato que ficou em casa, que não falou, que não se dirigiu à nação, não é isso? Quer dizer, o que é isso? O cara que não aparece, tem uma votação tão impactante, tem que ter um fenômeno ali embaixo que faça com que as pessoas convençam umas às outras. Esse é ele, né? Digamos assim. E no caso dele... Agora, já... Não, desculpa, conclui aí o que você ia falar, é que eu achei que você ia fechar. Hã? Já acabei o raciocínio. Não, é que eu ia te perguntar o seguinte, se você acha que hoje as pessoas estão imunizadas em relação a esse contágio em alguma medida ou não. Porque a gente vai ter eleição municipal esse ano, e, enfim, o WhatsApp continua bombando, agora tem uma série de restrições, entretanto, que o próprio WhatsApp adotou, né, para evitar difusão em massa de mensagens, você já não consegue mandar do jeito que mandava antes, até cancelamento de algumas contas, enfim. Tem uma série de políticas que as redes sociais, de modo geral, adotaram, e o WhatsApp em particular. Você enxerga algum espaço para uma onda parecida de contágio nessa eleição? Não com essa dimensão. Agora, tem duas coisas, né? Além do que você disse, da restrição da própria empresa ao uso, né? Eu sei que às vezes a gente quer reenviar uma mensagem para um colega ou para dois, se essa mensagem está muito visualizada, você só pode reenviar para um, né? Exato. Restrições claras do aplicativo para evitar, enfim, eles deram conta que aquilo ali é um potencial de divulgação, porque não é a questão da fake news, né? É a velocidade que é a fake news. Não você fazer uma fake news que atinge um número, quer dizer, que em 5 dias você já descobriu, já desmentiu, é muito diferente que em horas você tem uma fake news de milhões de pessoas. Eu acho que se a gente está comparando com o processo epidemiológico, né, a difusão está muito mais lenta agora. Então, além desse aspecto, o que eu tenho observado é que também a oposição, todo mundo começou a usar mais, todo mundo está divulgando os seus santinhos virtuais, os seus filminhos, quer dizer, aquela vantagem de alguém que saiu na frente e usou com muita eficiência o meio, já foi perdida. Eu acho que hoje, eu percebo assim, nas pequenas cidades, então, no Brasil, uma maré de pequenas cidades, até 50 mil, a gente põe aí 80%, quase 90% das cidades, a política ainda tem uma dimensão de contato pessoal, né? Então, nos pequenos municípios, a eleição se faz da mesma maneira, né? Está na rua. Eu passei por algumas cidades pequenas agora, né, nesses dias, e vi campanha na rua, né? Você vai se afastando, saindo
da área de Zona Sul do Rio, que é mais cosmopolita, digamos assim, vai para os subúrbios, você começa a ver sinais de campanha, carro com adesivo, bandeiras nas ruas, é a velha campanha. No interior, acho que a campanha depende muito, não vou imaginar que uma cidade pequena, né, de 20 mil, 30 mil habitantes, um candidato vai vencer porque eu vou uma maré de fake, de WhatsApp. Né? Você conhece os candidatos, sabe o nome, sabe onde mora, é diferente. Agora, talvez nas grandes cidades, numa eleição, com essas características, que a gente está com menos rua, uma campanha que ficou mais curtinha, as redes sociais ainda, não acredito nada tipo Witzel, né, assim, do 10 para 40 em 3 dias. Mas talvez impulsionar um candidato, por exemplo, no Rio, o campo bolsonarista está órfão, porque tudo indica que o prefeito já deve estar em terceiro ou quarto lugar. E a família deve abandonar o prefeito Bolsonaro, e tem um candidato, o Luiz Lima, que é deputado, bolsonarista. O nadador. O Luiz Lima, eventualmente, sei lá, digamos, ele pode subir com essa onda bolsonarista, ou um candidato de esquerda numa outra cidade. Eu vi, por exemplo, que um fenômeno parecido está acontecendo no Ceará, com um candidato do PDT, está subindo de maneira fulminante, ultrapassou a candidata do PT lá ontem, né? Então, eu acho que nessas cidades o efeito das redes sociais, televisão, enfim, tudo combinado, pode ajudar. A gente tem que esperar ver Mas nas pequenas cidades, e mesmo nas grandes, eu imagino uma velocidade menos intensa. A gente está razoavelmente, ainda estamos a 15 dias da eleição, à disposição das pessoas agora, que começa a ficar maior para pensar a eleição. Eu acho que a gente ainda deve ter alguns fenômenos de crescimento e não tem como tirar as redes sociais dessa equação. Elas fazem o papel dos santinhos, né? Eu ia fechar a frase, papel do santinho de papel, da nossa época. Mas agora, que eu vou imprimir e ficar na boca do metrô com máscara distribuindo? Não. Eu vou descarregar as redes sociais. Mais fácil, né? Mais fácil, mais seguro, inclusive. Eu não sei qual vai ser o efeito disso, se a gente vai ter viradas em algumas cidades, crescimentos ou declínio surpreendente, mas eu não imagino naquela magnitude, porque aquela eleição foi, né? Se a gente tivesse uma nova rede social e um grupo soube usar e saísse na frente, uma ferramenta, como foi, sei lá, a televisão para o Brizola, como foi o rádio para o Getúlio, sei lá, ou o WhatsApp para o Bolsonaro, mas já não tem nada de novo, até onde eu saiba. Não tem um TikTok que surpreenda. Então, vão ser essas ferramentas usadas por todo mundo, e talvez, pode ser, inclusive, candidatos de esquerda que se beneficiam. Acho que já não é mais o monopólio da direita, do bolsonarismo. A minha dúvida, você está tocando muito em questões, vamos dizer, que a gente podia chamar de características objetivas desse processo, né? Eu estou pensando também numa característica subjetiva. Até que ponto as pessoas enxergam hoje as redes e lidam com elas de uma forma talvez um pouco diferente já daquela forma com que lidavam há 2 anos atrás, né, em 2018, quando, digamos, foi quase que um fenômeno novo. Eu digo que foi quase porque, claro, já tinha um pouco disso em eleições anteriores, inclusive fora do Brasil, mas naquela magnitude me parece que foi realmente um elemento inaudito. Mas de lá para cá, você falou tanto em cuidado com o que chega no WhatsApp, nas redes, eu fico me perguntando se as pessoas não foram de alguma forma vacinadas em relação a esse uso das redes e lidam com elas de uma forma um pouco mais cautelosa e são menos sujeitas a transformações repentinas. Eu acho que sim. Eu vou fazer um comentário que a gente chama de evidência anedótica, tem a ver com a minha experiência. Perguntar o empregador da empresa de pizza, para perguntar para o porteiro, para o motorista, eu faço o meu survey diário, Data Nicolau. Né? A minha evidência anedótica, assim, eu tenho a impressão que está circulando menos informação política pelas redes sociais. Eu tenho alguns amigos que são ou de direita ou têm conexões com grupos bolsonaristas, eu peço para eles me mandarem tudo, por razões meramente de profissionais.
profissionais. E a minha impressão é que houve um declínio, assim, mas é pura impressão. Tá. Eu diria que talvez isso pode ter a ver com aquele processo de baratar as redes, o famoso, né, não é escritório do ódio, não, como chama? Gabinete do ódio. Gabinete do ódio, aquelas redes de robôs e todo esse processo dos últimos anos, acho que desmanchou um pouco o ninho onde maior parte dessas notícias, uma parte fake, não tudo fake, mas nasciam e eram difundidas. Então tem um cuidado maior das pessoas, talvez um enfado, um cansaço também, né? Você não fica 2, 3 anos falando de política no WhatsApp. Uma coisa é ali, aquela eleição que dividiu famílias, que a gente viu pessoas completamente tímidas, né, que eu conhecia, de repente viraram vorazes defensores do Bolsonaro, sobretudo nas redes sociais, né? As pessoas se transformaram. Só que a minha impressão é que a gente não consegue ficar assim muitos anos, né? Uma coisa é aquela onda ali emocional, quase uma final de campeonato. Depois a vida tem um componente mais ordinário. Eu tenho para mim que a política está tendo um certo refluxo para as pessoas comuns, aquela intensidade de acompanhar a votação, né? Quando eu vi pessoas comuns acompanhando a votação do Supremo, eu falei, tem alguma coisa errada com o país, isso não está normal. O país não pode passar a tarde para assistir uma votação no Supremo, para assistir toda hora a votação no Congresso. Isso não é um país comum. As pessoas, o Congresso funciona e de vez em quando uma votação ou outra, a sociedade, a gente estava com a flor da pele, muito politizados, né? Não no sentido da informação política, mas numa dimensão até apaixonada. Afetiva, né? Afetiva, emocional. Eu acho que isso, de novo, é puro chute, pura evidência anedótica. Tem a ver com os e-mails, o número de mensagens políticas que eu recebo, que eu acho que diminuíram. E talvez esse refluxo acabe fazendo que as coisas voltem a uma certa normalidade, não é isso? Uma eleição é uma troca de governantes, com algumas semanas de campanha, essa campanha mais ou menos emotiva, mais ou menos competitiva, mas nada como a gente viu em 18, né? Aquilo ali, eu gosto de dar esse exemplo das pessoas comuns, porque para mim era uma surpresa quando eu via, sei lá, colegas de turma no colégio, de repente eram silenciosos a vida inteira, de repente estavam no Facebook, como ali no esquadrão bolsonarista, quase como se fosse a vida ou morte, né? Agredindo, participando daqueles enxames de notícias que desarmavam para qualquer coisa contra o Bolsonaro, eles diziam lá. Falei, gente, isso não está normal, né? Tem alguma coisa fora do lugar. E talvez a gente comece a voltar, depois daqueles 4 anos ali da Dilma, de impeachment, de hiperexposição da política, para as coisas, talvez a pandemia também tenha ajudado isso, né, a arrefecer e virar as prioridades das pessoas. E essa eleição, eu sinto que é uma eleição um pouquinho menos intensa que foi, por exemplo, a 16. A 16 ainda foi muito quente, né? Foi o ano do impeachment, o PT tomou um tombo, perdeu 60% dos prefeitos naquela eleição. É uma eleição muito atípica, né, desse ponto de vista. E surgiram os outsiders, né, os prefeitos outsiders no Rio. Calil, Dória. O Crivella, o prefeito de Curitiba. Foi um recorde de votos brancos e nulos. Foi uma eleição também que começaram a aparecer essas figuras dos movimentos de renovação política. Ali tinha um mal-estar e uma intensidade que eu acho que foi reduzida, mas é a impressão também. Então, essa eleição, me parece que ela está um tom abaixo, parece que as emoções ficaram menos intensas. Pelo que eu li hoje no jornal, até o Ciro Gomes e o Lula se encontraram, vão se encontrar, né? Então... Tá tudo melhor, então, tudo mais tranquilo. As coisas estão ficando menos, digamos, a flor da pele. E a política brasileira não é uma política flor da pele. A gente teve momentos como a eleição de 89, uma eleição ou outra municipal, mas a gente viveu recentemente um período extremo, eu acho,
de engajamento, envolvimento, claro, não é de toda a população, mas quem se envolvia, se envolveu com muita paixão. Acho que essas coisas estão ficando para trás, né? A minha impressão é que a gente está dando uma arrefecida até por conta também da mudança de postura do presidente nos últimos meses, né? Acho que tem ajudado isso, né? À medida que ele deixa de ser um agressor tão virulento, ele também retira de cena um fator de estresse institucional e de debate público que estava chegando a graus assim insustentáveis, né? Muito bem. Uma última pergunta ainda, Jairo. Uma coisa atípica também agora dessa eleição é que acho que pela primeira vez a gente tem, desde o início da redemocratização, uma eleição municipal em que o presidente da República não tem um partido depois de tomar posse, né? O Fernando Henrique, o PSDB não só existia, como cresceu nas eleições municipais subsequentes à posse do Fernando Henrique. O PT cresceu nas eleições subsequentes à posse do Lula. Só que agora o Bolsonaro chega tendo implodido o partido pelo qual ele se elegeu, o partido, inclusive, ao que parece, pelas pesquisas que a gente tem visto de uma série de municípios, vai rateando, um partido que está frágil nessa disputa municipal. O Bolsonaro não tem um outro partido propriamente chamado de seu, o Aliança pelo Brasil não surgiu. Até ele foi associado, em alguns casos ele se associou de alguma maneira, ainda que não de forma tão explícita, a candidatos do Republicanos. Acho que teve uma tentativa do Crivella de virar candidato dele no Rio. No caso de São Paulo, o Russomano não só tentou virar o candidato do Bolsonaro, acho que teve um apoio mais efetivo do Bolsonaro, né, se fotografaram juntos no começo da campanha. A minha aposta, inclusive, é que a minha aposta não, meu entendimento é que a aposta do Russomano é a de que dessa vez ele precisa ter um piso, pelo menos. E o piso dele talvez fosse o voto bolsonarista em São Paulo, daí se amarrar dessa maneira ao Bolsonaro. Mas, pelo que a gente tem visto, com ele derretendo cada vez mais, não sei se isso vai funcionar e talvez ele chegue no dia da eleição de novo sem a capacidade de ir ao segundo turno. Mas vamos esperar, né? Tem que esperar para ver. Agora, de qualquer forma, a novidade a gente não tem um partido do presidente disputando eleições municipais. Como é que você enxerga esse fenômeno nessa eleição? Na perspectiva do que o Bolsonaro poderia ter sido, ou seja, organizar um partido, organizar uma força que lhe desse sustentação, preparando já a eleição de sucessão dele, é um desastre. Essa eleição, praticamente, o bolsonarismo não... se bobear nas pequenas cidades que saiu com número de vereadores, prefeitos, nem deve aumentar. Quer dizer, o partido teve a oportunidade, e como você bem lembrou, o PSDB cresceu ao longo da era Fernando Henrique, a mesma coisa na era dos dois governos do PT, o PT cresceu, né? Mas eu não vejo que o PSL tenha como sair vitorioso dessa eleição. Particularmente o presidente, ele vai celebrar o quê? Ele vai celebrar eventuais vitórias de um amigo, de um aliado ou outro numa cidade, provavelmente não serão só do PSL, é um candidato de direita, vamos chamar assim, disperso em diversos partidos, e eu acho que ele está, sobretudo, torcendo para não ser derrotado no Rio e São Paulo. E pelo andar da carruagem, ele pode ficar fora, os candidatos bolsonaristas podem ficar fora do segundo turno nas duas cidades. Quer dizer, São Paulo tem uma importância óbvia para a política nacional, mas particularmente nos destinos do PSDB, né? Ganhar São Paulo é um alento importante, não vou dizer que é decisivo, o partido já perdeu, já ganhou, aí todo mundo é assim. Mas manter a Prefeitura de São Paulo na mão do PSDB é muito importante para as ambições do governador, eventualmente candidato a presidente. E no Rio nem se fala, perdeu derrota no Rio, seu candidato, ou qualquer bolsonarista, não ir para o segundo turno sequer, significa uma grande derrota para o Bolsonaro, porque ele fez sua carreira na capital, no Rio de Janeiro, seu filho é candidato a vereador, o outro filho é senador da República pelo Rio de Janeiro, enfim, o Rio de Janeiro deu uma votação consagradora a ele, a cidade do Rio de Janeiro toda, com exceção do bairro das Laranjeiras, lembrando da música, né,
com exceção do bairro das Laranjeiras, toda a cidade, de ponta a ponta, o Bolsonaro ganhou, em mais de 120 bairros. Quer dizer, isso mostra a força do Bolsonaro até 2018. Agora, chega uma eleição, 2 anos depois, em que ele não traduz essa vitória maiúscula, nunca vista na cidade, de ponta a ponta, um candidato pensa. Copacabana, a cidade de Deus, o Bolsonaro venceu, nunca tinha acontecido isso com nenhum candidato. E 2 anos depois, ele não conseguiu transformar essa pujança eleitoral em nada expressivo. Acho que mostra uma fragilidade política, incapacidade do Bolsonaro de agregar, né? Pensar que ele saiu da urna, a gente começou falando do sucesso que foi a vitória dele, e dos bolsonaristas em 2018, e agora, 2 anos depois, ele não está no mesmo partido, ele brigou com a maioria dos quadros desse partido, deputados, senadores, pessoas aliados de primeira hora, tentou organizar a aliança, que foi um desastre também, se a gente está falando de superlativos, acho que foi o maior desastre de tentativa de formar um partido na história recente do Brasil. Ele precisa de 500 mil assinaturas, não chegou nem a 30 mil, quer dizer, é uma vergonha. Que interprete que ele talvez não tenha nem tentado levar isso adiante a sério, você concorda? Talvez, mas é aquela coisa de raciocínio a posteriori, né? Você fracassou, você diz que não tinha intenção. O Bolsonaro sempre faz isso, até quando ele perde votação no Congresso, ele diz, não, mas eu era a favor, na verdade. Justamente, ele né? está falando nesse sentido. Mas nesse caso, assim, ele estava no lançamento, teve programa, teve advogada, não era tão difícil organizar um partido. Agora, tudo bem, pode ser que depois dos fracassos iniciais, da crise do governo dele, ele preferiu ficar sem partido e pediu para desacelerar o processo da aliança. De fato, e aí vai ficar para depois dessa conversa que ele vai ter que fazer uma decisão. Ele tem 1 ano e meio, ele tem até abril de 2022, tem 1 ano e meio para escolher um partido para concorrer. Vai ter que se filiar, né? Vai se filiar a algum, e tudo indica que vai ser um partido, quer dizer, não tem como ser um novo partido, não há ambiente para a criação de novos partidos no Brasil. Ele não conseguiu, ele vai ter que fazer uma negociação com o partido tradicional e essa novela a gente já viu em 2018, vai ter que repetir agora. Quem saiu da urna com aquele capital político, que todos nós apostávamos, que ele transformaria pela primeira vez aquele capital num partido de direita organizada no Brasil, não aconteceu. Né? Não, vai ter direita organizada, vai ter centro-direita, centrão. Que é outra coisa, né? É um mundo que a gente já conhece. É uma direita que não se revela, uma direita que não tem grandes preferências ideológicas, que não embarca nessa discussão internacional que o Bolsonaro, uma parte do bolsonarismo embarcou, é o de sempre, é a direita que se opõe. Direita adesista, né? Uma parte grande dela adesista, né? Quer dizer, Sim. Você tem o centro, os partidos que ficavam ali em torno do PSDB, uma parte do DEM, e uma direita adesista. Esse sempre foi o Brasil desde a redemocratização. Sim. A chance que a direita orgânica teve de organizar um partido, e o seu líder não apareceu. O Bolsonaro jogou fora. Ele jogou fora, e eu vou terminar com a aposta. Eu acho que ele vai ser o candidato da direita adesista. Interessante, quer dizer, Bolsonaro candidato do Centrão? Candidato do Centrão. Mas faz sentido o Bolsonaro assim? Quer dizer, o eleitor que vota em Bolsonaro vota para ele ser candidato do Centrão? O que a gente aprendeu lá naquelas aulas de teoria do voto, do Anton Downs, né? Você tem um eixo, se você é um candidato do extremo, vem para o centro, aí no caso o centrão, e abandona o seu campo, se você não tem ninguém para rivalizar com ele, se ele tivesse um Moro competitivo, um Bolsonaro do Bolsonaro, digamos assim, um jovem emergente, prefeito, falando uma nova linguagem mais sofisticada e capturando os órfãos do bolsonarismo, por enquanto tem nada disso. Então ele pode fazer essa inflexão, vai ser uma eleição plebiscitária, que ele vai discutir, quer voltar ao PT, olha aqui o meu governo, o que eu fiz, não fez muita coisa, mas vai dizer que fez, né? Tem aí o auxílio, tem aqui alguma coisa ou outra para mostrar, é uma eleição completamente diferente, ele vai ter dinheiro, vai ter tempo de televisão, né? Vai ser um candidato da situação, ele não é mais um outsider,
não pode ser outsider no governo. Claro. Então, tudo indica hoje, assim, intuitivamente, que ele é o candidato da direita desiste, tem muito mais um candidato da direita que não funcionou, não tem passagem, não teve, eu acho que muito por incompetência dele, por sorte nossa, né, não ter um partido de extrema-direita organizada, para mim, é uma sorte. Eu também acho. Ter uma direita numa democracia, uma direita democrática, uma direita e é extremamente saudável, né? É saudável e inevitável. Claro. Tem populismo, tem renovação, tem rodízio de poder, e isso é inevitável, como a gente acompanha nas democracias europeias. Sempre vai ter uma direita democrática, mas uma direita antidemocrática, como o bolsonarismo indicou durante muito tempo que seria, e teria condição de organizar esse campo, não, isso tudo indica que não vai acontecer. Então, já estamos bem por esse lado, né? A minha dúvida só é se ele consegue fazer esse movimento, sabe? Porque ele fez esse movimento, claro, de busca de apoio do Centrão, ele estava naquele momento acuado pelo caso do Queiroz, pela CPMI das fake news, pela investigação também do gabinete do ódio e enfim, dos atos antidemocráticos no Supremo. Tem um monte de coisa que, digamos, acuou o Bolsonaro, ele se abraçou ao Centrão, ele começa lá por abril, mais ou menos, a fazer esse movimento e acaba aderindo. Só que é engraçado, né? Tem um paradoxo aí. Na hora que ele fica mais confortável, se sente mais seguro, justamente porque obteve esse apoio, ele volta a ser o Bolsonaro agressivo, que ataca o bom senso, por exemplo, agora nessa briga das vacinas, ou agressivo com jornalista, com eleitor, enfim. A minha dúvida só é se ele consegue chegar em 2022 fazendo esse movimento para o centro, que a teoria realmente pressupõe, né? Ou seja, buscando o eleitor mediano e vamos dizer, e ao mesmo tempo continuar sendo Bolsonaro. Eu acho que ele tem dificuldades, talvez tanta dificuldade quanto ele teve de formar o seu partido, ou mesmo de gerir o partido pelo qual se elegeu, talvez ele tenha uma certa dificuldade de fazer esse movimento ser um movimento, digamos, sustentável até 2022. Eu não tenho certeza, mas é a percepção, a intuição que eu tenho em relação ao movimento do Bolsonaro. E a gente aprende, né? Eu aprendi vendo muitos programas, lendo sobre o Bolsonaro e observando o governo, ele tem uma vocação inequívoca à solidão, né? E, paradoxalmente, na solidão dele, ele consegue revelou recentemente uma enorme capacidade de comunicação com uma parte do Brasil. Agora, ele foi eleito praticamente solitário, né, do ponto de vista de entourage, de grupo que chega com ele, já visto as dificuldades que ele tinha, ele teve um grupo mínimo, né? Acho que qualquer candidato a prefeito de cidade do interior, por mais outsider que seja, um empresário, um sujeito que era o técnico de futebol, ele chega com um grupo de amigos ali, que seja alguém que ele chama para trabalhar na prefeitura. O Bolsonaro, quer dizer, ele chega praticamente com os filhos e mais 2 ou 3 amigos. Quer dizer, é uma coisa muito impressionante. E durante todas as adesões que ele foi agregando, foram pessoas que foram sendo se agregando ao projeto dele ao longo da campanha, ele já se dispôs. Essa característica de personalidade, eu acho que não vai mudar. Ele vai ser o candidato dele mesmo, com a retórica ácida que a gente conhece, com a minha impressão é que isso é o que também faz com que ele seja um candidato competitivo. Agora, embaixo, as negociações que ele fará para manter, digamos assim, uma base na disputa devem ser outras. Ele não pode, de novo, ser um outsider ocupando a presidência, claro, cheio de ministros, cheio de políticos. Não, vai ser diferente. E hoje ele tem uma parte do Centrão que topou esse jogo com ele. O Centrão sempre foi uma força política eminentemente parlamentar, que opera dentro do Congresso, sem pretensões de lançar Agora, os caras viram que talvez colar no Bolsonaro uma eleição presidencial pode ser um grande negócio de ampliação, de vitória. Então, por enquanto, a inflexão dele me parece levá-lo a esse caminho. Agora, o Bolsonaro é surpreendente, ele pode mudar isso tudo, voltar para um discurso, uma retórica mais que a gente conheceu durante o primeiro ano e meio dele. Enfim, é difícil apostar no comportamento dele, né? Mas eu acho que a marca da solidão é algo muito impressionante. Verdade.
Solidão e isso que você falou agora, né? Um comportamento mercurial, vamos dizer assim, né? É difícil. É impressionante. Essa capacidade dele de se comunicar com as pessoas comuns, né? Com o eleitor mediano, com as pessoas que não têm autoescolaridade, aqueles que já desligaram a Rede Globo, digamos assim, simbólico, que dá a ele esse alento, e esse prestígio, essa popularidade que ele consegue, porque agregar, ele não agrega nada, não é um político de agregação. Pelo contrário, né? Pelo contrário, é uma biografia de solidão e de desagregação. Exato. Muito bem. Jairo, foi muito boa essa conversa. Pô, aprendi de novo um montão. Muito interessante. E deixo para você aí suas palavras finais para a gente fechar. Não, eu vou agradecer mais uma vez o convite do Cláudio. Eu conheço o Cláudio já há décadas, né? Somos amigos lá dos anos 80, quando ele começou escrevendo a dissertação dele de mestrado sobre o PT. Começo dos 90, eu sou mais novo que isso. 90, justamente. Fico muito feliz com o sucesso do programa dele e com esse espaço aqui no final das contas a gente vê no programa dele pessoas, pesquisadores, acadêmicos, colegas que estão fazendo pesquisa, e isso é muito legal ter um canal. Quando esses canais começam eu falo, será que ele vai aguentar, né? Não vai desistir depois do terceiro programa? Porque se fosse eu, já logo desistiria. Já passamos de 50. Então esse canal já está mais consolidado, eu acho que é um canal privilegiado aqui para a nossa comunidade acadêmica, não só, mas muitos colegas que eu vi, tenho a lista de pessoas que passaram por aqui, mostra a força desse canal, espero que só mais sucesso, né? Como dizem os cariocas, que bombe, o canal bombe aí nos próximos meses, anos, já está bombando, mas mais ainda. A gente fala em bombando em São Paulo também, tá? Então já não sei se eu falo que é do Rio, mas talvez já seja se bobear, nós importamos de São Paulo, né? Ou o contrário, vocês exportaram e todo mundo adota agora. Obrigado, viu? Eu que te agradeço, Jairo. Então, agradeço ao Jairo aí por essa conversa ótima. Lembrando que ele falou das Laranjeiras aqui, ele é torcedor do Fluminense das Laranjeiras, esqueci de mencionar isso no começo da conversa. E a gente fecha por aqui. Agradeço a quem nos assiste no canal do YouTube. E toda vez que o Fluminense... Como é que é? Eu ia te falar que toda vez que o Fluminense joga com o Corinthians, eu lembro de você. E do Fernando Augusto também, né? Não, eu posso dizer que a recíproca é completamente verdadeira. É inevitável lembrar de você nesse dia de jogo de Corinthians e Fluminense. Maravilha. Muito bem. Então agradeço quem nos assiste no YouTube, quem nos ouve nos podcasts e até a próxima.